Oi, gente, tudo bem? Boa noite! Bora lá para mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre as famosas porções, as porções da tabela nutricional, não é mesmo? Eita, gente, olha o meu cabelo. Essas porções aí que tiram o sono de muita gente, então vamos lá, vou tentar ajudar vocês a não se preocuparem tanto mais com as porções, ok? Porque no fim, gente, a gente tá acostumado assim a. Tudo tá escrito em legislação e tal, e a gente não tem muita liberdade para fazer as nossas escolhas, né? Às vezes a gente quer pôr uma coisa, mas não pode, porque na legislação já tá definido outra, enfim. E aí a gente vai ver que no caso das porções, às vezes é a gente sim que vai ter que definir. E que tá tudo bem, é isso mesmo que a gente tem que fazer. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Gente, nessa live aqui, já vou adiantar pra vocês que eu não vou falar sobre medida caseira, tá? Porque são assuntos que a gente precisa se aprofundar bastante, tem muitos detalhes. E aí, pra não falar correndo sobre tudo, hoje eu não vou falar sobre medida caseira, beleza? Vamos focar só nas porções mesmo. E aí, se for necessário, a gente faz uma outra live e aí fala sobre as medidas caseiras, ok? Gente, deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês já ouviram o podcast que eu fiz com a Paula Eloise? Saiu hoje. Na sexta-feira eu postei uma foto nossa aqui, um print, na verdade, né, da tela do celular. Falei que a gente estava aprontando alguma coisa e era esse podcast. Então agora ele tá no ar e é muito legal. Eu falo lá sobre a minha história, como eu cheguei a fazer engenharia de alimentos, como eu comecei a trabalhar com rotulagem. Mas não é só isso, tá? Então a gente falou de muita coisa lá, tem muito assunto e tá bem legal. Ah, a Paula tá aqui. Oi, Paula. Inclusive, gente, eu estava falando com ela por DM antes de começar essa live, porque a gente é assim. Ah, Ali viu, comentou a maçãzinha. Muito bem, viu até o final, hein, Li? Se comentou a maçãzinha é porque viu até o final. Cris também ouviu. Ó, o pessoal vai ouvir depois da live. Gente, assistam e me contem. Podem comentar aqui no último post mesmo, não é sobre o podcast, mas deixa lá o que vocês acharam pra eu saber. Que eu e a Paula, a gente tem muitos planos aí por vir. Então eu quero saber se vocês estão gostando dessa nossa parceria, beleza? Eu vou pôr outro fone aqui, gente. É como se eu estivesse ouvindo alguma coisa, né? Mas me incomoda ficar só com um. Então vamos lá. Gente, para falar de porções, a gente vai usar basicamente a RDC 359, tá? RDC 359 da Anvisa, que vou ler aqui certinho, deixa eu ligar esse mouse, vou ler aqui certinho, o Regulamento Técnico de Porções de Alimentos Embalados para Fins de Rotulagem Nutricional. Ou seja, a gente não poderia usar outra legislação para falar sobre porções, não é mesmo? Então a gente vai focar nessa legislação aqui hoje, tá? E aí, gente, o que eu sempre falo para vocês? Que é importante a gente ler nas legislações, né? Não precisa ler todas as vezes, mas é importante a gente ler nas legislações o porquê elas foram feitas. Então, sabe que bem nesse começo da legislação, tô olhando para baixo que a legislação tá aberta aqui, tá? Então, bem nesse começo da legislação, a gente tem aqueles considerando tal coisa, considerando tal coisa, considerando tal coisa. É sempre importante a gente ler essas considerações, porque a gente consegue entender qual é o objetivo dessas legislações, tá? Então aqui hoje eu não vou ler as considerações para vocês, porque a gente tem só 1 hora e esse assunto rende. Mas, por favor, leiam sempre as considerações, porque a gente entende o intuito dessas informações, tá? A legislação é a RDC 359 da Anvisa. RDC 359 da Anvisa. Gente, peguem as legislações sempre lá da Biblioteca de Alimentos da Anvisa, tá? Porque eu fui consultar uma informação e eu joguei no Google, ao invés de ir direto na Biblioteca de Alimentos da Anvisa. Como eu já sabia qual legislação eu queria,
Eu coloquei no Google lá, RDC 359, gente, é 359, tá? Tem gente mandando 259 aí, é 359. Então eu joguei lá no Google RDC 359 da Anvisa e peguei uma versão lá que não era a versão que tem na biblioteca de alimentos, então tava faltando informação. Então fiquem muito atentos a isso, tá? Ainda bem que eu sabia exatamente o que eu tava procurando e era justamente o que tava faltando lá. Então aí eu fui na biblioteca de alimentos e peguei de lá. Então não cometam esse erro, beleza? Então a gente vem aqui na RDC 359, que é o Regulamento Técnico de Porções de Alimentos Embalados para Fins de Rotulagem Nutricional. E aí, outra coisa que eu sempre falo que a gente precisa ler é âmbito de aplicação. Então, aonde essa legislação deve ser aplicada? O presente regulamento técnico se aplica à rotulagem nutricional dos alimentos produzidos e comercializados, qualquer que seja sua origem. Então, essa legislação ela é de comum acordo com os países partes do Mercosul. Então vai ser a mesma coisa, tanto que vocês vão ver ali, principalmente na tabela de porções de referência, que tem escrito tanto em português quanto em espanhol. Então essa legislação é de comum acordo do Mercosul. E independente de onde é a origem do produto, mesmo quando a gente importa, esse é o tipo de informação que a gente precisa traduzir. Então, a nossa tabela nutricional, ela precisa ser traduzida para o nosso idioma e para as nossas legislações. Então, não adianta só a gente fazer uma tradução básica, tá? Então, lá onde estava escrito carboidrato em, sei lá, francês, eu traduzo para carboidrato em português e beleza. Não, eu preciso adequar toda essa informação nutricional para as legislações aqui do Brasil. Então, eu devia até ter pego, mas eu comprei esse final de semana uma massa, um macarrão, que ele é italiano, então ele é importado. E a tabela nutricional dele não é igual à nossa. Então, a tabela nutricional dele veio por 100 gramas, porque, não conheço as legislações de rotulagem nutricional da Itália, mas acredito que seja por 100 gramas ou que possa ser por 100 gramas. E aí, na etiqueta lá, onde as informações obrigatórias foram traduzidas, eles, além de traduzirem a tabela nutricional, eles colocaram nos padrões aqui do Brasil e também colocaram a porção de acordo com as legislações aqui do Brasil. Então, a gente sempre tem que fazer esse tipo de adequação, tá? Então, qualquer que seja a sua origem, embalados na ausência do cliente, prontos para serem oferecidos aos consumidores. O presente regulamento técnico se aplica sem prejuízo das disposições estabelecidas em regulamentos técnicos vigentes sobre rotulagem de alimentos embalados ou em qualquer outro regulamento técnico. Então, aqui ele só diz que é complementar, né? Vocês já estão mandando um monte de coisa aqui, gente. JP, boa tarde, professora. Chegou agora, né? Hambúrguer vegetariano possui algum RT que tem nada a ver com a live, mas vou te falar que não possui. Qual seria a denominação de venda correta? Gente, com certeza o JP chegou agora. Ih, JP, a gente discute tanto isso aqui. Chama de alimento à base de, tá bom? Gente, mas o que é? Entrou uma comunidade aqui de pessoas querendo saber do hambúrguer vegetariano? Lorena, vou salvar, pode deixar. Gente, eu só vou responder dúvidas sobre o tema da live, tá? Então, por favor. Aí, ok, a gente vem aqui para outra parte que é muito importante a gente ver e que todo mundo pula, que é definições. Então, aqui na parte de definições, a gente tem exatamente qual é a definição de uma porção. Então, quando a gente fala de porção, a gente está falando sobre o quê? A porção é a quantidade média do alimento que deveria ser consumida por pessoas sadias, maiores de 36 meses de idade, em cada ocasião de consumo, com a finalidade de promover uma alimentação saudável.
Então, muitas vezes, gente, eu vejo que vocês ficam assim um pouco desesperados e um pouco sem saber o que fazer, porque, por exemplo, foi até um caso aqui de uma pergunta da live de quinta-feira, de perguntas e respostas. Aline, se eu tenho um pão que a fatia dele é de 70 gramas, o que eu faço? Porque a porção de pão é de 50 gramas. Gente, não tem problema, tá? Se o seu produto não é tipo, exatamente a porção de referência. De novo, a porção é a quantidade média do alimento que deveria ser consumida por pessoas sadias maiores de 36 meses de idade em cada ocasião de consumo com a finalidade de promover uma alimentação saudável. Então, quando a gente tem essa definição na cabeça, isso traz mais clareza para a hora que a gente vai trabalhar com a porção de fato. Então, ter essa definição na cabeça ajuda muito na nossa linha de raciocínio. Por isso que é sempre importante a gente ver as definições dos termos que a legislação traz, tá? A Fernanda falou que pulava tudo isso até me conhecer. Gente, tem que ler, isso ajuda muito na interpretação e isso ajuda principalmente quando a gente não tem a resposta pronta, né? Que é sobre o que a gente vai falar aqui nessa live. A Cris falou, eu era louca da porção, agora eu tô mais tranquila depois do VR. É isso, lá no VR, no Vida de Rotulagem, né, que é o meu curso, caso alguém aqui seja novo e não saiba, o Vida de Rotulagem é o meu curso completo sobre rotulagem de alimentos e além de ter um módulo só sobre informação nutricional, tem uma aula só sobre porção e medida caseira e eu ainda fiz uma live só falando sobre porção e medida caseira. Então lá eu acho que deixou bastante coisa clara sobre essa questão e ajudou bastante os alunos do VR. A Cris, por exemplo, era Dona Maria Porção aqui, como o Gabriel bem disse, e agora está mais tranquila em relação a isso. A Yanara falou, Aline, a RDC 360 informa que a informação nutricional deve ser expressa por porção. Sim. No final, ela coloca adicionalmente que a informação nutricional pode ser expressa por 100 gramas. Fiquei mega confusa. Quando usar o quê? Então, o que ela fala? Deve ser expressa por porção. Então, deve ser expressa por porção. E aí ela fala que adicionalmente pode ser por 100 gramas. Então, como ela deve ser? Por porção. E aí, adicionalmente, ou seja, também, né? Adicionalmente, mais uma informação, pode, não deve. Então, gente, ficar ligado nas palavrinhas, né? Ajuda também. Então, o que ela deve? O que é obrigatório? Ser por porção. E aí, adicionalmente, ela pode, ou seja, é opcional. Então, se você quiser também trazer a informação por 100 gramas do seu produto, você pode, de forma adicional, desde que você já tenha por porção. Se você quiser fazer mais uma informação, aí você pode também trazer essa informação por 100 gramas, mas o que é obrigatório é por porção, tá? Hoje, né, porque essas questões de rotulagem nutricional vão mudar e aí vai passar a ser, ó, que tudo indica, obrigatório que a gente declare tanto por porção quanto por 100 gramas, tá? Mas até então, até hoje, o dia de hoje, dessa live, que é dia 17 de agosto de 2020, não temos essa mudança ainda. Então hoje a gente só fala obrigatoriamente por porção e aí de forma adicional por 100 gramas, se você quiser. O Felipe falou, Aline, mas no caso de produtos para intolerantes à lactose tem que ser sempre por 100 gramas? Sim, Felipe, mas daí você já tá indo lá para alimentos para dietas com restrição de lactose. É uma coisa muito específica, tá?
Então, aí sim, você tem razão. Aí a rotulagem vai ser sempre por 100 gramas. E aí, é essa questão aqui do quê? Do âmbito de aplicação. Porque o que eu acabei de falar? O presente regulamento técnico se aplica sem prejuízo das disposições estabelecidas em regulamentos técnicos vigentes sobre a rotulagem de alimentos embalados e ou em qualquer outro regulamento técnico específico. E essa informação de que alimentos para dietas com restrição de lactose tem que ter a informação nutricional por 100 gramas sempre é um regulamento técnico para alimentos com para dietas com restrição de lactose. Então, nesse caso, esse regulamento técnico aqui não pode prejudicar esse outro, que também é um regulamento técnico que está vigente, tá? Então, eles não brigam. Um é adequado para um tipo específico de produto. E esse aqui é geral, tá? Mas eu não vou entrar nesse assunto também, gente, porque senão eu não vou terminar essa live nunca se a gente começar a entrar em coisas específicas, tá, Felipe? Mas sim, nesse caso é por 100 gramas sempre. Tá, então bora lá. A Dani mandou aqui. Aline, tudo bem? Fico bem na dúvida quando não tem alimento descrito na RDC. Então, é exatamente sobre isso essa live. Então, fica aí que a gente vai chegar lá. Então, beleza, gente. Lemos aqui a definição de porção, certo? Aí tem aqui outras definições importantes, como, por exemplo, medida caseira, unidade, fração, fatia, blá, blá, blá. Importante também, mas nesse caso eu vou pular porque a gente está falando sobre porção especificadamente. Aí aqui no item 3 da RDC 359, ele fala sobre medida caseira. É muito importante isso aqui, gente, sério, é muito importante. Mas eu também vou pular porque a gente está falando aqui sobre porções, né? Senão a gente fica aqui até amanhã falando sobre esse assunto. Aí a gente vem aqui pro item 4. Gente, o item 4 eu tenho certeza que pouquíssimos de vocês leram. Porque assim, o que a gente faz, né? Qual que é o nosso impulso? Vem aqui na live da Aline, a Aline tá falando sobre porção, daí a Aline fala, gente, a RDC 359, aí o que a gente faz? A gente abre a RDC 359 e desce até a tabela de porção, né? Aí a gente chega lá na tabela de porção e pensa que o quê? Que não tem o nosso alimento. Ih, meu Deus, agora não, né? O que eu vou fazer? Não tem meu alimento aqui, tô na RDC 359, a RDC 359 é a RDC que fala de porção. Fui lá na tabela de porção, não tem o meu alimento. Ah, meu Deus, não sei fazer, né? Mas o que a gente não fez? Não leu nada que tá escrito na legislação antes da tabela. Aí a gente fica perdidinho mesmo, não é mesmo? Tá, então a gente vem aqui no item 4, que é muito importante, que eu quero saber quem aqui já leu e já entendeu o item 4 dessa legislação, que fala o seguinte: metodologia a ser empregada para determinar o tamanho da porção. Acho que é um pouco importante a gente saber isso aqui, né? Aí a gente pega e vem aqui no primeiro item do item 4, então 4.1. Para fins de estabelecer o tamanho da porção, deve ser considerado a. Que se tomou como base uma alimentação diária de 2.000 quilocalorias ou 8.400 quilojoules. Os alimentos foram classificados em níveis e grupos de alimentos, determinando-se o valor energético médio que contém cada grupo, o número de porções recomendadas e o valor energético médio correspondente para cada porção. Então, gente, todos os alimentos aqui que eles colocaram nessa tabela de porção de referência estão dentro de um desses 7 ou 8 grupos. Todos eles estão ali. E esses 8 grupos, olha a alergia. E esses 8 grupos englobam basicamente
8 grandes grupos de alimentos que a gente pode ter. E a gente vai ter que colocar o nosso alimento dentro de algum grupo, tá? Não tem como o nosso alimento não tá dentro de algum grupo. Ele vai ter que estar. Vamos chegar lá. Deixa eu falar uma coisa aqui que ia confundir vocês totalmente. Então aqui também, ainda dentro dessa metodologia para definir o tamanho da porção, a gente ainda tem que, para os alimentos de consumo ocasional, dentro de uma alimentação saudável, correspondente ao grupo 7, não será considerado o valor energético médio estabelecido para o grupo. Então o grupo 7 não tem um valor energético dele, ele tem de cada alimento especificadamente. E outros produtos alimentícios não classificados nos 4 níveis estão lá no grupo 8, que é de molhos, temperos, prontos, caldos, sopas e pratos preparados. Então, beleza. Aí, vem aqui... Aí, vem aqui a tabelinha desses grupos, tá? Então, a gente sabe que o grupo 1 vai ser de produtos de panificação, cereais, leguminosas, raízes, tubérculos e seus derivados. Então, gente, tudo que for um produto de panificação, um cereal, uma leguminosa, uma raiz, um tubérculo ou um derivado vai estar no grupo 1, onde o valor energético médio por porção vai ser de 150 calorias, ok? O grupo 2 é de verduras, hortaliças e conservas vegetais. E a porção média de valor energético por porção vai ser de 30. E assim por diante, os 8 grupos, tirando o grupo 8 que não tem, tá? Não tem essa média. Aí a gente vem para o item 5. Instruções para o uso da tabela de porções e critérios para sua aplicação na rotulagem nutricional. Quem aí, além do 4, leu o 5 também? Então, gente, aqui no 5, ele vai falar: a porção harmonizada e a medida caseira correspondente devem ser utilizadas para a declaração do valor energético e nutrientes em função do alimento ou grupo de alimentos, em função do alimento ou grupo de alimentos, em função do alimento ou grupo de alimentos, repitam comigo aí em casa, em função do alimento ou grupo de alimentos, de acordo com a tabela de porções anexa ao presente regulamento. Mas não, vamos pular tudo isso aqui, vamos lá para a tabela e a gente reza pro nosso alimento tá lá. Para fins da declaração do valor energético e de nutrientes, devem ser consideradas as seguintes situações em função da forma de apresentação, uso ou comercialização do alimento. Aí, gente, aqui nesse caso, tem algumas situações bem específicas que a gente pode passar, tá? Isso, muito bem, Fernando tá falando que está repetindo. Vamos falar mais uma vez só para vocês não esquecerem, em função do alimento ou grupo de alimentos, tá? Aí aqui embaixo, no item 5.1, tem alguns critérios, algumas situações muito específicas que podem acontecer aí no nosso dia a dia de rotulagem. Eu vou pular elas por enquanto, porque eu vou usar um exemplo, eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês do dia a dia, que eu vou usar uma delas e aí eu volto a falar sobre isso, tá? Então a gente vai pular essa parte da legislação por enquanto. Se alguém aí estiver seguindo comigo a legislação, vamos pular isso. Daí a gente vem aqui, tem várias situações específicas e a gente chega na tão famosa tabela de porções de referência, né? Essa aqui todo mundo conhece, porque essa parte que eu tava falando até agora, a maioria pulou, mas agora todo mundo tá ciente do que a gente tá falando, né? Então a gente tem aqui no anexo dessa legislação uma tabela gigantesca e por mais que ela seja gigantesca, ela não tem todos os alimentos que a gente costuma trabalhar. Mas aí a gente vem aqui para a tabela de porções de referência e tem uma lista de
vários alimentos com o tamanho das porções e também as medidas caseiras correspondentes. Gente, tem que usar esta porção que está estabelecida aqui todas as vezes? Sim, tem que usar essa porção que está estabelecida aqui todas as vezes. Essa é a regra geral, tá? A gente tem algumas exceções, mas também não vou entrar nas exceções. Mas regra geral, de forma geral, a gente precisa sim usar exatamente a porção que está aqui. Então, por exemplo, e isso acontece muito, esse desespero. Aline, voltar no exemplo lá da porção de pão que a fatia tinha 70 gramas. Mas, Aline, aqui em pão, que é inclusive aqui em panificação, né? Então a gente vem aqui e descobre onde está o pão. Vamos ver. Pães embalados, fatiados ou não, com ou sem recheio. Porção de 50 gramas. E aí a medida caseira vai ser ou em unidades ou em fatias que correspondam a essas 50 gramas. Então assim, gente, vocês estão vendo que não tem uma variação na porção? A porção é de 50 gramas. Nesse caso, o que vai variar vai ser a unidade ou a fatia do seu pão para que a porção seja de 50 gramas. Então, não importa se a sua fatia tem 70 gramas, isso realmente não importa. Você vai declarar a sua tabela nutricional para 50 gramas. Essa é a porção que já está estabelecida. Então, assim, não sofram. Quando a gente tem uma porção estabelecida exatamente do nosso alimento, a gente tem que comemorar, fazer isso da forma mais prática possível e seguir a vida para continuar o nosso rótulo, tá? Porque vão acontecer situações onde a gente não vai ter essa informação de bandeja. E aí sim a gente vai precisar ficar mais um tempinho aqui para estudar melhor essa tabela e ver qual solução a gente vai ter. Mas no caso da fatia ter 70 gramas, o que vai mudar não vai ser a porção, vai ser a medida caseira. Porque aí a medida caseira é que vai dar essa referência de qual é a relação da sua fatia com a porção que você está declarando, tá? Então, como eu falei, eu não vou entrar aqui nessa questão da medida caseira. É bom a gente entender, por mais que a gente vá trabalhar com as duas juntas e tipo assim, não existe porção sem medida caseira, nem medida caseira sem porção. Existe porção sem medida caseira, mas também não vou entrar nessa situação. Porque aqui, gente, eu quero que vocês entendam o básico mesmo, tipo, a base. Pra daí a gente conseguir evoluir este Pokémon e conseguir falar sobre essas questões mais específicas, tá? Então eu pude notar aqui pelo que vocês me mandaram de sugestão na caixinha que eu deixei no domingo. E, aliás, vocês mandaram muitas sugestões, obrigada, já salvei todas, vou tentar falar sobre todas. O que eu tava falando? Pelo que vocês mandaram na caixinha, pelo que eu recebo de dúvidas aqui diariamente, eu vejo que essa questão da base mesmo, do básico de definição de porção, não é uma questão clara na cabeça da grande maioria dos profissionais. E a gente precisa ter isso muito claro. É por isso que eu não vou entrar em situações específicas e é por isso que eu não vou misturar porção e medida caseira aqui hoje, tá? Então, quando eu falo, tá, tem uma situação onde a gente só vai ter porção, não é pra vocês ficarem desesperados. É só porque, assim, sempre tem um ou outro que eu vou falar que, a gente sempre vai ter porção e medida caseira e aí vai mandar, mas tem aquela situação lá, porque sempre tem essa pessoa, né? Então, é só por isso. Mas se o peso da minha fatia tiver 45, eu levo multa? Não. Agora, se você declarar a porção de 45 na tabela, aí sim. Se for 70 gramas a fatia, coloca 50 gramas na informação e ajusta a medida caseira. Meia fatia. Exato. Exato, Caroline. Gente, não, a margem não é pra isso, tá? A margem não é pra isso. A margem de 20% que a gente tem vocês estão confundindo as coisas, gente. Vocês estão confundindo as coisas.
Primeiro, essa margem que a gente tem da porção, que a própria legislação diz que a porção pode variar ali entre 30% para mais ou para menos, é para definição de medida caseira, tá? E o que pode variar 20%, que a RDC 360 fala, é assim, eu declarei 100 calorias no meu produto, mas na verdade ele tem 110. Tudo bem, eu tenho essa margem de erro de 20%. Então, no caso da sua fatia ter 45 gramas e você declarar a porção de 45, não tem problema. Assim como a sua fatia ter 70 gramas e você declarar a porção de 50, não tem problema, é o certo a se fazer, tá? É isso que a Carol falou, ó. Sula, coloca como 50 gramas uma fatia, mesmo sendo 47 gramas a fatia do seu pão. É exatamente isso. Gente, não vamos falar dessa margem de 30%, por favor. É o que eu falei aqui. Vamos focar em entender como definir a porção, porque vocês estão mudando o assunto. Vocês estão falando de medida caseira. E eu falei que a gente não ia falar aqui hoje sobre medida caseira, justamente porque confunde. Tá? A gente tá falando aqui como definir a porção do seu produto, principalmente quando ele não está na tabela. E vocês estão falando de medida caseira. Então, assim, vai ficar confuso. Por exemplo, a Sula já mandou aqui que ela não entendeu, porque a gente tá falando de porção, e aí o assunto do chat foi pra medida caseira. Tá? Não tá errado o peso do produto, Sula. Não tá errado. Você não precisa que todas as fatias de pão tenham 50 gramas, só porque a tabela de porção diz que a porção de pão é de 50 gramas. Senão a gente só teria pães de 50 gramas. Todos os pães franceses teriam que pesar 50 gramas, todas as bisnaguinhas teriam que pesar 50 gramas, todos os brioches teriam que pesar 50 gramas e absolutamente todas as fatias de pães teriam que ter 50 gramas. E não é o caso, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de porção. A porção é o valor médio. Lembra? A gente leu lá na definição de porção, gente. Viu a importância de saber a definição? Então vamos voltar lá, definição de porção. Eu não tô dando bronca, gente. Eu falo assim, eu só estou sendo incisiva para vocês pararem de falar de medida caseira. Porque confunde, né? Então a gente nem entendeu porção ainda, aí já tá misturando medida caseira. É por isso que eu nem trouxe os dois assuntos juntos. Porção é a quantidade média do alimento que deveria ser consumida por pessoas sadias maiores de 36 meses de idade em cada ocasião de consumo com a finalidade de promover uma alimentação saudável. Então é só, gente, a quantidade média do alimento, porque a gente precisa ter um valor só para pão. Senão seria assim, pães entre... que a fatia tem entre tanto e tanto, a porção vai ser tanto. Aí se a fatia tiver entre outro tanto e outro tanto, a porção é diferente. Outro tanto, a porção é diferente. Então não dá. Então a porção vai ser sempre a mesma para determinado alimento, mas é só um valor médio, gente. Tá bom? É o que eu falo, não deixem mais difícil as coisas que não são tão difíceis. Não complica. A vida é mais simples. Então tenham em mente essa definição de porção, isso ajuda na hora de entender, de verdade, gente. Eu não falo pra vocês lerem essas coisas que tem antes da tabela que todo mundo quer saber pra ser chata, pra encher linguiça, nada disso. Leiam, de verdade, entendam, mais do que lerem, entendam essa definição, porque ajuda mesmo na hora de definir, tá? Então não, a sua fatia não precisa necessariamente ter 50 gramas. E não, o fato da sua fatia não ter 50 gramas não vai mudar a porção do pão. O que vai mudar é a medida caseira. Mas a gente não vai falar de medida caseira hoje porque confunde. É normal. Então, bora lá. Voltando aqui para a porção. Então, essa tabela de porção, ela tá dividida nos grupos, né? Então, a tabela 1 é referente ao grupo 1, que são produtos de panificação, cereais, leguminosas, raízes, tubérculos e seus derivados.
E aí, gente, aqui no título da porção, que talvez nem todo mundo leia também, tá escrito que uma porção tem aproximadamente. Aproximadamente, não tem exatamente, tem aproximadamente 150 quilocalorias, tá? Então, todos os alimentos aqui desse grupo de panificação, cereais, leguminosas, nananana, do grupo 1, que está na tabela 1, todas essas porções foram definidas com base em que aproximadamente, que cada alimento vai ter aproximadamente 150 calorias na porção. Aproximadamente, gente, tá? Calma, não se desesperem, aproximadamente. Então, aqui, exemplo, arroz cru, a porção foi definida de 50 gramas. Por quê? Porque em 50 gramas de arroz cru tem aproximadamente 150 calorias. Quer dizer que tem 150 calorias? Não, quer dizer que tem aproximadamente 150 calorias. Aí a gente tem aqui batata e mandioca pré-frita e congelada. Qual é a porção? 85 gramas. Porque nessa porção vai ter aproximadamente 150 calorias. Tá? Vocês entenderam, né? Se não entendeu, fala, gente. Aí a gente tem aqui os outros grupos. Então, tabela 2, verduras, hortaliças e conservas. Uma porção tem aproximadamente 30 calorias. Tabela 3, frutas, sucos, néctares e refrescos de fruta. Uma porção tem aproximadamente 70 calorias. E assim a gente vai. Então, tem aqui a tabela 4, que é de leites e derivados, tem a tabela 5, que é de carnes e ovos, tem... Então, alguém até falou aqui, fala da caixa de ovo. Gente, a caixa de ovo é a mais simples que tem, porque tem definido aqui. Então, tabela 5, carnes e ovos, cadê o ovo? Ovo. X gramas que correspondam a uma unidade. Então, é isso. Nesse caso aqui, aliás, muito peculiar, não tem a porção definida, tem a medida caseira. Então, a sua porção da tabela nutricional no ovo vai ser aquela quantidade que corresponda a uma unidade de ovo. Então, quanto pesa mais ou menos o seu ovo? 50 gramas? Sua porção vai ser de 50 gramas. Não, meu ovo é grandão, ele pesa 80 gramas. Aí, a sua porção vai ser de 80 gramas, tá? Então, é isso. No caso do ovo, tá definido aqui, é isso que você faz. Vai lá, vive sua vida feliz, segue fazendo sua rotulagem de ovo. Não esquece de colocar alérgicos contém ovo, é muito importante. Tabela 6, óleos, gorduras e sementes oleaginosas, onde... Olha o caminhão de ovo passando na sua rua. Óleos, gorduras e sementes oleaginosas, onde uma porção vai ter aproximadamente 100 quilocalorias. Aí tem aqui o grupo 7, que é açúcares e produtos com energias provenientes de carboidratos e gorduras. Esse grupo aqui é muito importante, porque muitas vezes a gente vai encaixar aqui, tá? Os nossos produtos. E aí a porção também tem aproximadamente 100 quilocalorias. E aí tem lá o último grupo, que é o grupo 8 de molhos, temperos, caldos, sopas e pratos preparados, que aí não tem uma porção, uma caloria ali média por porção, tá? O Felipe falou, Aline, se o produto vai passar por algum processamento térmico e vai perder líquido, a porção então não vai alterar? Não, só se alterar o produto. Então, gente, tá. O que a gente faz? Eu gosto muito de usar como exemplo brigadeiro, né? Eu não sei, eu acho brigadeiro um ótimo exemplo para várias situações. Então, o que acontece? Brigadeiro não tem aqui uma porção de referência, brigadeiro. Então, o que eu vou fazer?
O que se assemelha a brigadeiro que eu tenho aqui? Então eu vou já direto nos grupos onde o brigadeiro pode se encaixar. Então qual é o primeiro grupo que o brigadeiro pode se encaixar? Leites e derivados, né? Vamos pensar assim. Whey protein eu uso porção de leite em pó? Não, porque o whey protein é suplemento e suplemento tem uma rotulagem nutricional totalmente diferente. Então não é aqui que você vai encontrar as respostas para suplementos, é na legislação de suplementos. Vem aqui em leites e derivados. O que eu tenho aqui em leites e derivados? Oi, pai! Tenho bebida láctea, não é brigadeiro. Leites fermentados e iogurtes de todos os tipos, não é brigadeiro. Leite fluido de todos os tipos, não é brigadeiro. Leite evaporado, não é brigadeiro. Queijo ralado, não é brigadeiro. Queijo cottage, ricota, queijo Minas, requeijão, não é. Outros queijos, também não é. Leite em pó, não é. Sobremesa láctea. Será que sobremesa láctea pode ser brigadeiro? Antes isso aqui era muito mais difícil, porque a gente não tinha uma definição do que era sobremesa láctea. Agora, muito recente, temos o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Sobremesa Láctea, né? Então a gente pode olhar lá se brigadeiro se encaixa, não sei de fato, tá? Mas posso deixar aqui em stand-by essa sobremesa láctea e ver se de repente eu não acho outra coisa por aí. Pó para preparo de sobremesa láctea não, pós para preparo de sorvete também não. Então aqui desse grupo vamos reservar ali o sobremesa láctea e continuar. Onde mais eu posso ver sobre brigadeiro? Posso ver lá naquela parte de açúcares e produtos com energias provenientes de carboidratos e gorduras, certo? Açúcar não é, chocolatado em pó não é, cacau não é, doce em corte? Não, né? Doce em pasta? Talvez. Glucose de milho, mel melado, cobertura de fruta, leite condensado e outros e xaropes. Pode ser? Acho que pode ser também, né? Se tem leite condensado, eu acho que brigadeiro é quase leite condensado com outros ingredientes. Deixaria reservado esse aqui também. E aí, pó para o preparo de gelatina e gelatina. Ok. Frutas inteiras, bala, goma de mascar, chocolate bombom, confeito, sorvete de massa, sorvete individual, barra de cereal, bebida não alcoólica, pó para o preparo de refresco, biscoito doce, brownie, alfajor, fruta cristalizada, panetone, bolo, pão, snack, mistura. Para o preparo de docinho, cobertura para bolo, torta, sorvete, etc. Ok, e aí molho também não vou achar. Então eu tenho essas opções para brigadeiro, né? E aí, gente, como que eu vou definir? Bom, se eu olhar aqui, para sobremesa láctea lá que a gente separou, 120 gramas a porção. E aí a medida caseira é uma unidade ou meia xícara, independente. Só que sobremesa láctea, gente, eu entendo mais como pudim, como flan, como, sabe, essas coisas que tem mais consistência. Então eu particularmente não escolheria sobremesa láctea para brigadeiro, tá? Antes, talvez agora, dependendo ali da definição, que eu realmente não parei para ver essa legislação ainda, só bati o olho nela rapidão, talvez. Aí eu viria aqui mais para essa parte de açúcares, tá? Então eu não ficaria muito lá no leites e derivados e viria aqui para essa parte de açúcares e produtos com energia proveniente de carboidrato e gordura. Então aqui no doce em pasta, que tem doce de leite incluso, e para mim doce de leite e brigadeiro são bem similares de textura, de forma de consumo, de ingredientes basicamente, eu acho bem similares. Então eu consideraria muito doce em pasta, tá? E eu tô considerando brigadeiro de colher, tá, gente? Tô considerando brigadeiro enroladinho. Aí a porção dele é 20 gramas, uma colher de sopa. Acho bem adequado para brigadeiro. Tanto 20 gramas quanto uma colher de sopa, porque a gente tem que lembrar lá da definição de porção. Então é um valor médio que um indivíduo consome em uma
de uma vez, né, em uma oportunidade, não é oportunidade que tá escrito, mas enfim, em uma oportunidade dentro de uma alimentação equilibrada e saudável. Então vamos pensar assim, vamos pensar quando a gente tá de dieta e a gente tá lá tentando comer o mais saudável possível. É proibido comer brigadeiro? Não, não é. Mas qual é o recomendado? Que a gente coma 120 gramas de brigadeiro? Acho meio confuso. Ou o mais recomendado é que a gente pegue uma colher de brigadeiro e coma. E aí nessa colher vai ter mais ou menos 20 gramas. Então, eu acho que pensando na porção, pensando nas opções que a gente tem aqui, 20 gramas na porção para uma colher, e isso ser referente a uma colher de sopa para brigadeiro, eu acho bem adequado, tá? E aí, a gente também tem essa opção aqui de glucose de milho, mel melado, nananã, porque tem leite condensado aqui no meio. E aí, olha só, a porção também é de 20 gramas, e colheres de sopa, né, nesse caso, que correspondam. Então, Carol, vou chegar lá, tá? Ok, então eu sempre achei mais adequado para brigadeiro que a porção é de 20 gramas e a gente dá a medida caseira referente a colheres de sopa. Porque, pra mim, brigadeiro não parece adequado que eu sugira que a porção de consumo seja 120 gramas, gente. 120 gramas de brigadeiro é bastante coisa, tá? É bastante coisa mesmo. Se vocês pararem pra pesar uma vez que vocês fizerem brigadeiro, põe 120 gramas num potinho. É bastante coisa. Quer dizer que a gente não come 120 gramas de brigadeiro? Não, não quer dizer isso. Mas quer dizer que se a gente fosse ter uma alimentação saudável, a gente deveria comer só 20 gramas. Mas beleza. Daí, a Carol levantou aqui o ponto que eu ia dizer. Exatamente isso. Porque ela falou assim, ó. Aline, não pode fazer o cálculo usando o valor médio de calorias alocado no grupo 4? Aí calcula a porção assim? Sim. Esse, Carol, é um cálculo que nesse caso específico do brigadeiro a gente não vai fazer porque tem alimentos aqui que são similares e que a gente consegue encaixar o brigadeiro então nessa porção, tá? E eu vou dar um exemplo disso. Mas o que acontece? Se eu pegar lá, então, vou lá no grupo 4 de derivados, de leites e derivados, qual que é a porção aproximada qual é o valor energético aproximado para uma porção nesse grupo? 125 calorias. Será que se eu pegar 120 gramas de brigadeiro para considerar ele uma sobremesa láctea, eu vou ter aproximadamente 125 calorias? Eu acho que, infelizmente, não. Por mais que a gente quisesse muito, porque seria muito maravilhoso se em 120 gramas de brigadeiro tivesse só 125 calorias. Mas não é o caso, né? Então, assim, eu peguei sobremesa láctea, que tá no grupo 4 de leite e derivado, e a porção aproximada tem que ter 125 calorias. Então, não, Carol, você falou certinho, é o 4 mesmo, leite e derivado. Então, não é o caso. E aí, se a gente vier aqui também no grupo... Qual que é o de alimentos açucarados? No grupo 7 de alimentos açucarados, a porção aproximada é de 100 calorias. Então, se eu pegar uma porção de 20 gramas de brigadeiro, é mais provável que ele tenha aproximadamente 100 calorias? É bem mais provável, infelizmente, não é mesmo? Mas certas coisas a gente não pode mudar. Então é isso, gente. Com base em todas essas informações, a gente vai montando qual é a nossa porção adequada. Então a gente sempre vai ter que achar alguma porção aqui da tabela que o nosso produto vai se encaixar. Ele vai se encaixar em alguma. Nem que sejam, assim, associações um pouco loucas. Por quê? É o exemplo que eu ia dar. Uma aluna do Vida de Rotulagem estava tendo um problema. Por quê? Ela comercializa uma calda de brigadeiro que é usada para recheio em pizza, recheio em tortinha doce, recheio em coisas doces, né? Ela comercializa esse produto que é para ser usada como ingrediente
em um outro produto final. E aí, o que acontece? A gente tem aqui, em uma daquelas específicas, né, situações específicas, que é justamente para alimentos que são usados como ingredientes. Então, é o item 5.4, alimentos utilizados usualmente como ingredientes. E aí, quando a gente tem esse caso, o que a Anvisa fala pra gente fazer? A porção deve corresponder à quantidade de produto usualmente utilizada nas preparações mais comuns. Então, você vai ver qual é a quantidade que você sugere, né, que o seu cliente use, aquele seu ingrediente. E essa é a porção. Ah, beleza, faço. Não, por quê? Não devendo ultrapassar o valor energético por porção correspondente ao grupo que pertence. Então, o que aconteceu? Ela enquadrou o produto dela lá em açúcares e produtos lá com energia proveniente de carboidrato e gordura, porque é um produto açucarado, né? Uma calda de brigadeiro. Só que a porção que ela recomendava era de, sei lá, 50 gramas para usar. Só que em 50 gramas do produto dela não tinha 100 calorias, que é do grupo. Então ela falou, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque a minha porção não bate com a porção do grupo, eu não consigo enquadrar aqui eu não consigo cumprir os dois requisitos, né? De ser a porção que eu recomendo que use e não passar as calorias do grupo. E aí a gente ficou discutindo se ela ia enquadrar ali em calda, se ela ia enquadrar em alguma coisa. E aí no fim eu falei assim, olha, não vou expor ela aqui. Olha, querida, vamos mandar um e-mail para a Anvisa e perguntar, explica lá a sua situação, o que tá acontecendo, que você tentou enquadrar aqui, não deu por causa disso, tentou enquadrar ali, não deu por causa daquilo. Enfim, gente, onde a gente tentava enquadrar o produto dela não dava certo por algum motivo. E aí ela mandou. E aí o que a Anvisa respondeu para ela, né? Resumindo a resposta da Anvisa. Que no caso dela, como ela tinha uma calda de brigadeiro, ela tinha que enquadrar o produto dela aqui, então, deixa eu ler certinho aqui, dentro de produtos, de açúcares e produtos com energias provenientes, lá do grupo 7 mesmo, que era o que a gente já tinha colocado o produto dela dentro do grupo 7, mas ficava batendo nessa tecla de um produto para ingrediente, então eu tenho que declarar a porção que eu vou mandar o meu cliente usar, mas ao mesmo tempo não bate com as calorias desse grupo 7. E aí a Anvisa falou, não, esquece, nesse caso então você não pode considerar o seu produto como um ingrediente, porque você não consegue enquadrar ele nos dois requisitos, então você coloca ele dentro do grupo 7 mesmo, como você está pensando, e enquadra ele ali em glucose de milho, mel melado, cobertura de fruta, leite condensado e outros, e xaropes. Por quê? Porque a Anvisa considerou que a calda de brigadeiro dela era esse outros do leite condensado. Então tá, aí a porção dela ficou com 20 gramas, uma colher de sopa, 20 gramas do produto dela tinha ali mais ou menos 100 calorias e ficou tudo certo, gente. Então é isso, tá? Então uma calda de brigadeiro e brigadeiro, realmente a gente teve essa resposta de que se enquadra aqui junto com o leite condensado. Agora, se a gente pensar no brigadeiro como um doce em pasta, também funciona porque é exatamente a mesma porção e medida caseira. Então é 20 gramas e colheres de sopa. Então funciona também, tá? Então é isso, gente. Às vezes é realmente a gente que vai definir a porção. Às vezes não vai ter uma resposta pronta. E aí, como a gente está muito acostumado a trabalhar com legislação, seguir tudo certinho, não pisar muito fora da linha, quando a gente precisa tomar essas decisões que estão na nossa mão mesmo, a gente assusta um pouco e parece que tá errado. Mas não tá errado. Quando a gente tá trabalhando com porções e o nosso produto não existe especificadamente aqui nessa tabela, a gente vai ter que dar um jeito de encaixar ele aqui nessa tabela, não tem como correr, tá? Ou vai ser por associação com algum produto similar, tá? Agora não adianta querer ir lá pro lado de que, pra mim é muito conveniente que a minha porção seja tal, então eu vou fingir que meu produto é similar a isso aqui. Não, gente, tá? Tem que ser um produto similar, você tem que ter uma justificativa para aquilo, porque se você passar por uma fiscalização, a Anvisa, o fiscal, não vai querer nem saber por que você tentou associar duas coisas que não fazem sentido, tá?
Então, quando tiver muita dúvida, tenta mandar esse questionamento para a Anvisa, mas tem que formular muito bem essa questão. Sempre falo isso aqui, porque a Anvisa não tá lá para ensinar a gente a fazer rotulagem, eles estão lá apenas para tirar dúvida. Então, formulem muito bem essa questão, citem que vocês já olharam nas legislações e tal, mas enviem esse questionamento e torçam para que eles te deem uma boa resposta, que também nem sempre acontece. Mas tem que dar um jeito de encaixar aqui, gente, tá? Tem que dar um jeito de encaixar aqui, sempre levando em consideração a porção, as calorias da porção aproximada do grupo. Isso é muito importante. E às vezes é só essa porção aproximada que vai definir. Às vezes você sabe que o seu produto pertence àquele grupo, por exemplo, ele pertence a carnes e ovos, mas não tem especificadamente a minha carne ali. Então, você vai associar o seu produto com a porção ali, com as calorias daquele grupo que tem que ter uma porção, tá? Isso nunca vai poder passar muito, gente. Então, se é aproximadamente 100 calorias, eu nunca vou poder definir uma porção que tem 200 calorias, tá? Então, tem que levar isso muito em consideração. E aí, pra finalizar, porque já tá acabando, falei que não ia dar tempo de falar de mais nada, a gente tem ali como penúltimo item da última tabela pratos preparados prontos e semi-prontos, não incluído em outros itens da tabela. Então aqui vai entrar muita coisa, gente. Eu vi alguém falando aqui sobre pizza congelada, vai entrar aqui refeições preparadas, entram aqui. Eu até deixei aqui a definição de prato preparado, que não tem nem na 360 nem na 359, mas tem lá na 273, tá? Que inclusive é um regulamento técnico de pratos prontos. Então aqui tem a definição e ele diz que alimentos semi-prontos ou prontos para o consumo são os alimentos preparados ou pré-cozidos ou cozidos que para o seu consumo não necessitam da adição de outros ingredientes. Podem requerer aquecimento ou cozimento complementar. Excluem-se deste item os alimentos definidos em outros regulamentos técnicos específicos. Então, se o meu alimento precisa de um preparo que é só aquecer, cozinhar e tal, ele pode se enquadrar aqui, desde que ele não tenha um regulamento técnico próprio e nem eu precise adicionar ali outros ingredientes. Então, muita coisa vai acabar caindo aqui também, gente, em pratos preparados. E aí não tem uma porção definida. É igual o ovo, inclusive. A gente vai pegar... não, mentira, não é igual o ovo, porque o que está definido na medida caseira. A porção tem que ter no máximo 500 calorias. Então, é como se fosse um grupo específico de pratos preparados, prontos e semi-prontos para o consumo, onde a porção não pode passar de 500 quilocalorias. Então, dali, desde que tenha menos do que 500 calorias, eu posso definir qualquer porção, literalmente, tá? Lembrando da definição de porção. Então, assim, pode ser qualquer porção, literalmente, desde que faça sentido que ali em um consumo diário, de uma vez, a pessoa vai consumir mais ou menos aquilo, certo? Então é isso, gente, tá acabando o tempo aqui. Eu espero que tenha ficado claro de verdade essa questão de definição de porção, mas partam do princípio de que é mais simples do que a gente tenta fazer. Então, tem alguns casos específicos que a gente precisa entender, que estão aqui na legislação, mas a nossa resposta vai estar aqui na 359, gente, tá? Não tem como fugir da 359, vai estar aqui, certo? Então a gente tem que olhar, tentar assimilar com um produto que existe, olhar essa questão das calorias que uma porção deve ter dentro daquele grupo, ver se de repente é um prato preparado, enfim, tá aqui, gente, a resposta tá aqui e eu espero que tenha ficado claro. Vamos fazer brigadeiro pra comer com pão. É isso, Sula, o resumo dessa live é isso, bora comer brigadeiro com pão e ser feliz nessa vida. O que você tava falando aqui, Carol? Na falta de você tem que pegar todos os ingredientes. Ah, tá, acho que você tá falando de cálculo, né? Isso aqui é outro tema. Então é isso, gente. Espero realmente que tenha ficado claro. Eu vou deixar essa live salva, porque esse assunto é bem importante, mas obrigada a todo mundo que tava aqui comigo mais uma vez nessa segunda-feira à noite.
E a gente se vê, então, na quinta-feira na live de perguntas e respostas e aí pelo feed, pelo stories, tá bom? Beijo, gente, boa noite, bom comecinho de semana. E quem ainda não ouviu meu podcast com a Paula, vai lá ouvir, tá disponível no Spotify. Tem link pra arrastar tanto aqui nos meus stories quanto lá no dela. É isso, gente. Depois me contem o que vocês acharam. Beijo!